Amém. Nós temos meditado no livro de Jó, e Jó 1, 6 até Jó 2:10, e nós vimos 4 cenas e chegamos ao fim dessas 4 cenas que abrem o livro de Jó. Nós vimos como o livro de Jó ele é composto de diálogos, e essas 4 cenas mostram o diálogo entre Deus e Satanás, e nós estamos encerrando essa parte para irmos para o diálogo entre Jó e seus amigos. E por fim Deus falará de novo, só que dessa vez ele falará com Jó. E a primeira cena que nós vimos é Jó 1, de 6 a 12, e é uma introdução atemporal que descreve quem era Jó, o que ele habitualmente fazia. E houve um dia, a gente vê no versículo 6, um dia decisivo, um dia incrível, e naquele dia particular aconteceu algo, não na terra, mas no céu, que mudou completamente a vida de Jó, desse que é o livro mais antigo da Bíblia, não é? Essa história acontece cerca de 4.000 anos e atrás, e a cena 2 na terra é de Jó 1, de 13 a 22, que são os resultados daquele primeiro diálogo entre Deus e Satanás. E essa cena é aterrorizante. Nós passamos do céu para a terra, daquele primeiro dia para um outro dia, em que todas as coisas aconteceram sucessivamente de maneira terrível na vida de Jó. E depois nós vimos a cena 3 no céu, que vai de Jó 2, de 1 a 7a, em que há outro diálogo entre Deus e Satanás, e a gente de novo está como um espectador privilegiado, onde Jó nunca esteve, de saber o que estava acontecendo por trás ou nos lugares celestiais a respeito do que ele experimentava, e como foi dado a Satanás o direito de tocar na vida de Jó profundamente, em sua alma, só não tirar a sua vida. E vimos por fim a cena 4, que vai de Jó 2, 7b a 10, que nós vamos ler de novo, foi o que nós vimos na semana passada. E feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça, e Jó tomou um caco para se raspar com ele, estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isso Jó não pecou, e longe de amaldiçoar Deus, como foi o que Satanás disse que ele faria desde o início, a resposta foi essa, do verso 10: receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Jó inclui a sua esposa, não olhando simplesmente para a dor dele de maneira egocêntrica. Você vê que esse é um dos segredos no coração de Jó. Nada do que ele tinha ele atribuía à sua capacidade, a seu esforço, a seu trabalho. Jó, apesar de ser o homem mais rico descrito aqui, ele não viu nada do que ele tinha como algo que ele conquistou. Nós gostamos de falar que nós conquistamos as coisas, não é? Como Nabucodonosor, que disse: eu construí a Babilônia, e por isso Deus, como não era verdade, né, ensinou a nós uma grande lição, ensinando a Nabucodonosor como na verdade Deus tinha colocado ele e todas aquelas coisas na mão dele. Jó, como recebia tudo de Deus, sabia disso. Quando foi tirado, ele não pensou que algo foi tirado que pertencia a ele ou que ele tinha conquistado. Então ele diz: eu recebi tudo de Deus, e se Deus era sábio o suficiente para colocar todas essas coisas nas minhas mãos, ele é sábio o suficiente na hora que deu, tira todas essas coisas. E a gente chegou num ponto em que nós vimos como Jó realmente passou por tudo isso, mas o livro está só no começo. E somente no capítulo 42 nós saberemos com certeza como Jó é justificado e purificado, e como o sofrimento trabalhou na vida dele. Há um longo caminho
pela frente. Semana passada, então, nós estávamos vendo que uma coisa, e isso já é maravilhoso, é responder adequadamente a essas coisas quando entram em nossas vidas. Mas o que o livro de Jó nos mostra é que parece tudo para nós lírico, a resposta dele, e muitas das vezes o grande problema começa depois, mesmo depois de responder bem as piores coisas que podem acontecer em nossas vidas, porque depois que Jó respondeu adequadamente, depois que ficou provado que ele amava a Deus por Deus, o problema era o tempo que ele tinha que conviver com tudo isso. Há uma outra prova, não quando nós perdemos as coisas, ou quando a aflição chega, mas é quando a aflição não vai embora. Ou quando aquilo que a gente perdeu e que na hora você, por graça, pode ter dado a resposta adequada, né? Deus deu, Deus tirou, mas aqueles 10 filhos não voltariam. As reuniões de família, os momentos que ele estaria com a sua esposa, nunca mais aqueles filhos iam estar lá. Então, se prolongariam semanas, meses, e às vezes a resposta a traumas físicos das pessoas, no momento assim, no instante, é impressionante, não é? Há pessoas que fazem coisas incríveis quando sofrem um acidente, isso falando do ponto de vista físico, conseguem correr com a perna dilacerada, conseguem sair do meio do fogo, machucado, com a perna quebrada, mas logo depois que está no lugar de segurança, aí desmorona. E às vezes, no momento da maior tragédia, nós podemos responder assim, mas a questão é o que vem depois. Então nós vimos a sequência implacável de quartos vazios, lugares na mesa vazio de Jó. Quantas vezes a Bíblia diz que davam banquetes, jantares, a família estava reunida, aquelas 10 cadeiras onde os filhos dele sentavam, não haveria mais. São camisas, roupas, armários que estão lá como uma marca. E você vê que coisas até sem importância, às vezes tomam uma importância gigantesca quando alguém não tem que lidar com essas coisas. O cristianismo, você vê, ninguém sabe onde Jesus foi sepultado, não é incrível? Não é? Ninguém sabe onde a história aconteceu, em que João correu para o sepulcro, em que Maria estava lá. Como isso pode ter acontecido? Você fica pensando, como as pessoas podem ter esquecido aonde foi? Não é? É óbvio que o lugar existe até hoje, mas ninguém sabe. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. E as pessoas estavam tão encantadas com a ressurreição, com Cristo vivo, que ninguém ficou preocupado com a sepultura dele, até que, de repente, onde é que era? Ninguém lembrava mais. Mas todo mundo lembra da onde estão sepultadas grandes figuras, porque eles morreram, eles foram sepultados, e aquele lugar tomou uma significância. Assim acontece com a nossa vida. Você vê, no Evangelho, o sepulcro foi esquecido, porque Jesus não estava no sepulcro, não é? Aquilo ali não é um marco em que você volte lá, como Maria voltou enquanto Jesus estava morto, não é? Uma maneira de estar um pouco mais próximo psicologicamente daquilo que partiu. Então, por exemplo, nas nossas casas, o quarto dos nossos filhos é um lugar comum. Você não vai para o quarto do seu filho, olha para ele e fica emocionado. É um lugar comum, pelo contrário. Às vezes os pais, as mães têm que brigar porque está uma bagunça. Mas se o filho sofre um acidente e morre, se ele fica doente e morre, o quarto ganha uma coisa solene. Cada vez que você entra no quarto e você vê um tênis, e você vê uma blusa, e você vê o armário, e você vê aquelas coisas comuns da vida que pertenciam àquela pessoa, aquele lugar, tem gente, né, que fica anos deixando todas as coisas nos lugares,
Esse é o problema, é lidar com aquilo que fica. Uma coisa é suportar uma súbita tragédia, outra coisa é semanas, meses e anos. E em uma tarde Jó havia perdido seus 10 filhos e tudo que tinha, mas ele ia ter que conviver para o resto da vida com a ausência dos filhos. E ele foi atingido por essa doença horrível, e em ambas as tragédias ele manteve sua fé em Deus, reverenciou a soberania de Deus, mas o chamado e o que Deus quer é nos levar a uma vida que o honre assim no decorrer do tempo. Ele respondeu em 1:21, Senhor Deus, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E ele no 2:10 disse: receberemos o bem das mãos de Deus, não receberemos o mal. Mas à medida que o livro continua, como eu encerrei semana passada, o céu continua em silêncio. Não é que no início Deus não contou o que aconteceu, é que as semanas foram passando, os meses foram passando, e os anos passando, e o céu nunca disse nada a respeito. Esse é o momento em que realmente um teste ainda maior se introduz de como é o valor de Deus em nossos corações. Somente no capítulo 42 nós saberemos com certeza que Jó é justificado, que aquilo que Deus fez tem esse efeito final, que é o que Deus quer nos levar ao nos deixar esse tão antigo, mais antigo de todas as histórias, o mais antigo livro que nós temos aqui. E enquanto isso, a pele danificada, a vida quebrada de Jó fala de um verdadeiro crente num processo de um colapso terrível que se transformou em algo contínuo, que já tinha mudado totalmente a vida dele. Então, a conclusão que nós vimos é que Satanás nos ataca hoje. É claro que sim. A glória de Deus é mais importante do que o seu e o meu conforto, do que aquilo que estava na vida de Jó. É claro que sim. É importante pela glória de Deus que haja um homem que o adore pelo que ele é, que tenha uma alegria indizível e cheia de glória em seu filho, pelo que o seu filho é, porque é assim que o pai tem uma alegria infinita em seu filho, e por nenhuma outra razão. E este é um bom momento antes que tudo sobre Jó seja mostrado para nós nesses capítulos de poesia, para a gente se orientar aqui. A primeira coisa é que Jó é um livro extremo, como nós vimos. Nada é pequeno. Ele é muito rico e vai para uma miséria muito grande. Ele tem uma família muito incrível e fica sem ninguém. Tudo é maravilhosamente feliz e depois tudo é extremamente miserável. Ele não é um homem importante, ele é o mais importante. Ele é um homem grande, ele é o maior. Ele não é rico, ele é o mais rico. E nada é sem ser exagerado aqui, né? Sem ser grande, tanto para um lado quanto para o outro. E tudo que acontece na vida dele não é um processo lento. Um dia está tudo bem e no outro dia não tem nada bem. E nós vimos que nós não somos tão grandes quanto Jó, nossas aflições não são tão grandes quanto a deles, não chegam todas juntas ao mesmo tempo. Nós não ficamos, não parece que tudo é tão exuberante em nossas vidas, nós também nem tão infelizes, nem tão solitários, nem tão ricos, nem tão pobres, nem tão piedosos, nem tão debaixo de uma aparente maldição tão grande, porque tudo isso aponta para alguém maior, infinitamente maior que Jó, que era muito mais exaltado do que Jó e ficou muito mais na miséria absoluta do que Jó. Alguém muito mais cheio de glória do que Jó podia ter experimentado e que ficou debaixo de uma ira muito mais profunda. Um homem que não era como Jó, um homem justo no sentido comum, não é, entre os homens, mas ele é a própria justiça de Deus, sem pecado, e não era o melhor homem que o mundo já viu. Ele é o ser mais precioso do universo.
e todo o universo junto, tudo que é criado por Ele mesmo junto, não vale nada perto dele mesmo, de Cristo, é incomparável. E Ele morreu uma morte vergonhosa na cruz, e a jornada dele é uma jornada da glória para a miséria infinitamente maior do que a de Jó. A Bíblia diz, tendo a forma de Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou e morreu. Então a história de Jó é uma sombra da história maior de Cristo, e nós nunca vamos entender esse livro se nós não olharmos o quanto ele é sobre Cristo e como em Cristo Deus se transforma nesse tesouro infinito que o livro de Jó está mostrando que ele de tal maneira que nós sempre é para o nosso bem final, quando fica evidente para nós que Deus tem um valor em nossos corações infinitamente maior do que o valor de todas as outras coisas que nos cercam, porque não há nenhuma outra evidência de que nós fomos regenerados, a não ser essas evidências que estão lá e que vão crescendo à medida que o Espírito Santo trabalha em nossos corações. Então, agora que acabou essas 4 cenas, nós vamos nos voltar para esses diálogos entre eles. Nós queremos olhar algumas coisas práticas hoje, antes de prosseguirmos. Não há nada mais certo do que todos nós vamos sofrer. Como eu disse, nada na nossa vida vai ser tão grandioso e tão baixo como acontece na vida de Jó, que apontava para algo muito maior. Mas nós vamos sofrer, nós vamos experimentar doença de quem nós amamos, morte, desastre, decepção. E às vezes a gente olha para o mundo, para aquilo que o mundo enfrenta, e é muito estranho, né? E mesmo cristãos, eu tenho a impressão de que quando falarem que descobriram a vacina para o coronavírus, muitas pessoas vão respirar fundo e vão pensar: agora eu posso viver, sair e viver, mas ela vai morrer. Isso é muito estranho. Parece que mesmo os cristãos da nossa geração achavam que não iam morrer. A vacina para o coronavírus não vai evitar que ninguém morra. Nenhum de nós está mais seguro em nossa sala do que a ponto de acharmos que está tudo tranquilo, porque eu estou na minha sala, estou aqui seguro. É uma tolice. Como também não temos nenhum motivo de desespero se estivermos numa UTI, tanto num lugar quanto no outro. Nós estamos sob o mesmo poder, a mesma direção, a mesmo ser que determinou o início, o fim das nossas vidas. E essa é uma realidade inexorável. Se nós vivermos em fuga, como fingindo que a morte não existe, se eu encontrar uma vacina, ou se vivíamos nos sentindo mais seguros porque esse novo vírus não tinha chegado, então nós somos só pessoas tolas. Não é? Pedro diz: não tome por surpresa vários sofrimentos que entrem na vida de vocês, e não fiquem chocados, como se vocês não estivessem esperando por isso. Tiago diz a mesma coisa. Se a pessoa que mais sofreu no mundo foi o próprio Deus andando aqui, nós cantamos hoje, homem de dores, experimentados no sofrimento, o que nós, mortais, poderíamos esperar, pecadores. Então, eu disse que o livro de Jó, ele não é como um filme de terror, em que você brinca com o medo, você bota o medo na boca, tu sente o gosto do medo sem um medo real. E o ser humano gosta disso, né? Daquelas coisas que ele diz que desperta uma certa adrenalina nele, aqueles esportes perigosos, porque ele está acreditando no seguinte: isso aqui é perigoso, vai despertar esses sentimentos de medo, mas eu não estou correndo risco de verdade. Eu lembro que eu falei que o livro de Jó, ele é assustador, mas não assustador como um filme de terror, em que você pode experimentar o medo sem ter
correr perigo de verdade, não é como um videogame onde a pessoa vai para a guerra, mas ela quer viver lá no jogo, mas se ela morrer, está tudo bem, não é? A adrenalina de conseguir passar vivo não tem nada a ver com a realidade de você realmente tomar um tiro ali no jogo e morrer. O livro de Jó não é assim, não é? O valor da glória de Deus na nossa vida é tão importante quanto na de Jó. O inimigo que atacou Jó ainda nos ataca. Ele agora não tem mais nenhuma demanda contra nós. A cruz mudou tudo, não há nenhuma acusação que ele possa fazer, porque a nossa justiça não é baseada em nós. Nós somos transformados a partir de já estar numa posição de justiça, de ser justo, aceito em Cristo. Então não há nenhuma acusação. Ele pode nos acusar, mas ele não pode nos acusar diante de Deus. Porque as bênçãos, por exemplo, muitas pessoas às vezes leem as bem-aventuranças são fruto no nosso coração da obra do Espírito Santo produzindo os seus frutos em nós. Mas as bênçãos da bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, essas bênçãos são nossas, não se nós fizermos essas coisas. As bênçãos das bem-aventuranças são nossas, porque Jesus cumpriu essas coisas. Ele foi um pacificador, ele foi pobre de espírito, ele foi todas as coisas que aquelas bem-aventuranças diz, e nós recebemos. Então os puros de coração verão a Deus. Ele foi totalmente puro no nosso lugar, então nós veremos a Deus. E a partir dessa posição de que eu já sei que vou ver Deus, essa esperança invencível da glória, é que o meu coração é constrangido, eu não vivo mais para mim mesmo, e vou sendo transformado cada vez mais próximo do que Ele é, e não porque eu estou tentando cumprir as bem-aventuranças para ganhar aquelas bênçãos, mas porque em Cristo eu já tenho aquelas bênçãos. Isso cativa, isso constrange o meu novo coração a querer ser tudo aquilo que Ele é, não é? E é isso que me leva para uma vida que vai sendo moldada por aquelas bem-aventuranças, e não a ideia de que eu preciso daquilo para receber aquelas bênçãos. Se eu não for puro de coração, eu não veria Deus. Ele foi puro de coração em meu lugar, e a vida dele é contada como a minha justiça, e a morte dele pagou o fato do meu coração não ter sido aquilo que devia ser. Agora, porque eu já estou nessa posição de que eu verei a Deus, eu tenho uma esperança da glória verdadeira em Cristo, então agora eu sou mudado, eu posso me gloriar nas aflições. É o resultado. Eu, como filho de Deus no Evangelho, eu trabalho a partir da bênção e não para ter as bênçãos da bem-aventurança. Eu já as tenho, e agora isso muda tudo na minha vida, não é? O amor me conduz e não a lei. Então há algumas coisas que nós temos que como resultado dessas primeiras 4 cenas que nós vimos. A primeira coisa é que você deve evitar respostas prontas no sofrimento. Basicamente, quando o sofrimento nos atinge, há 2 maneiras básicas pelas quais as pessoas respondem ao sofrimento. 2 apenas. Elas têm variações. As pessoas mais religiosas, elas começam a dizer: por que Deus está me punindo? O que eu estou fazendo de errado? O que eu tenho que fazer para mudar isso? Talvez eu precise ir mais à igreja. Você devia querer muito estar cultuando a Deus, mas as pessoas pensam, uma pessoa religiosa, ela pensa: será que eu não estou sendo abençoado? Será que o sofrimento entrou, a perda entrou, eu devia estar indo mais à igreja, talvez eu precise orar mais, eu estou orando pouco, se eu orar mais, tudo vai passar, tudo vai acontecer. Nós devíamos orar mais, mas as motivações deviam ser outras. Mas uma pessoa religiosa, ela responde assim: talvez eu precise mais. Aí a pessoa pensa: eu vou dar mais oferta, eu vou ser uma pessoa mais com o coração mais aberto, mas só porque ela está sofrendo. Se as mudanças que acontecem em nossas vidas, elas são só porque eu estou sofrendo e acho que de alguma maneira alguma coisa estava errada e por isso aquilo está acontecendo, é óbvio que quando tudo melhorar eu volto ao padrão.
eu não tenho desejo muito de orar, e nem tenho desejo muito de estar com o povo de Deus, e o meu dinheiro vai continuar dominando o meu coração. Você vê que a resposta de Jó no dia mau era a resposta de uma realidade que ele realmente já tinha. Então a pessoa religiosa, ela começa a ir, olha, talvez eu precise ir mais à igreja, talvez eu precise orar mais, eu receio que haja muita gente, infelizmente não apenas entre os religiosos do mundo, mas na igreja, que pense assim, não é, se eu estou doente, ou se aconteceu alguma coisa assim, deve ser porque eu fiz algo de errado. Pô, então essa pessoa realmente acreditava que quando tudo estava bem, que era porque ela fazia as coisas certas. Ela não recebia, como Jó disse, Deus me deu o que era bom. Não é? Ela achava que merecia saúde, que merecia o seu sustento, que merecia a vida dos seus filhos, do seu cônjuge. E se isso é tirado, ela acha que certamente eu fiz alguma coisa errada. Ela não via que ela não merecia nada daquilo. E não apenas então pessoas religiosas em geral, mas pessoas que deviam conhecer de fato Deus no Evangelho, elas operam assim. Se você está tendo problemas financeiros, você precisa ter mais fé, ou então, ó Deus, eu vou ser uma pessoa que vou contribuir mais com a sua obra, mas só porque ela está com um problema. Ela está basicamente manifestando o seu coração religioso e não centrado em Cristo. Então, uma das respostas é o que eu chamarei de moralismo, é isso. É quando você acredita que as coisas eram boas por causa de você. E se elas ficaram ruins, é porque você fez alguma coisa e que você precisa fazer agora diferente, orar mais, se orar mais tempo, se orar tantas vezes por dia. Se eu fizer isso, as coisas vão melhorar. Se eu sou mais diligente, ler mais a Bíblia. A outra abordagem é o cinismo. Enquanto as pessoas assim do moralismo religioso tendem a ver o sofrimento como simplesmente uma punição, porque elas são incapazes de ver que quando elas recebem as coisas boas, aquilo vinha da graça de Deus, as pessoas seculares tendem a ver o sofrimento como uma coisa aleatória, e a vida é uma porcaria, um jogo de dados. A gente nunca sabe o que vai acontecer, não é? Você faz tudo certo, mas tudo pode dar errado. Então, pessoas religiosas tendem a acreditar, bem, se você viver uma vida boa, as coisas vão ser boas. Você não vai perder filhos, você não vai sofrer esse tipo de coisas que estão acontecendo na vida de Jó, e você, se as coisas ruins começam a acontecer com você, você simplesmente vai pensar de uma maneira utilitária no que você deve fazer para Deus, para aquelas coisas mudarem. Já as pessoas seculares têm uma tendência, quando vem um sofrimento, dizer, por que Deus está deixando isso acontecer? Não existe Deus, ou então se ele existe, ele não podia fazer nada. Ou se ele podia, então como é que ele é bom se ele podia evitar tudo isso, mas ele não fez? Isso mostra que é melhor nós vivermos uma vida esperando que as coisas aleatórias aconteçam. Deus parece não estar se importando, ou não ser capaz muito de lidar com essas coisas. E nós vimos 2 domingos atrás por que Deus decretou todas essas coisas. Então aqui está a resposta. Deus faz com que Satanás realize exatamente o oposto que ele queria realizar. Deus, em seu propósito soberano, ele sempre frustra tudo aquilo que não está indo de encontro à sua glória, porque tudo precisa produzir e glorificar a Deus. Ele apenas dá a Satanás o suficiente. Nós podíamos usar uma metáfora, ele sempre dá àqueles que são inimigos de Deus e têm uma intenção oposta, corda para se enforcar. Ele faz isso com Satanás. Tudo que Satanás queria era que Jó fosse alguém que desonrasse Deus. E ele foi usado apenas para mostrar o quão Jó amava a Deus e ser um instrumento que purificou Jó, que era exatamente o oposto do que Satanás queria. Não é? Satanás quer colocar um espinho na vida de Paulo para que ele fique orgulhoso. Não é? Para que ele, em vez de ser dependente de Deus, vá para um lugar oposto. Mas esses atos de Satanás são meio suicidas, dá sempre o oposto. As pessoas, ao matarem Jesus,
pareciam estar frustrando o propósito de Deus. Mas o que elas estavam fazendo? Elas estavam cumprindo o propósito. O que Satanás queria? Qual é o resultado que Satanás deseja na vida de Jó, em todo o sofrimento de Jó? Ele quer que a piedade no coração de Jó seja desacreditada. Ele quer mostrar que Deus nunca é amado por ninguém, por ele ser Deus, só por quem ele é. E ele quer expor Jó como uma fraude. Você nem precisa ter lido o livro inteiro para saber algo. Ou seja, Jó é uma das figuras mais importantes e famosas da história da humanidade. Como eu disse, esse é o livro mais antigo da Bíblia, e nós estamos aqui falando sobre ele. Milhares de anos depois, nós temos milhares e milhares de pessoas se reunindo como nós nesta manhã para estudar a vida desse homem. Milhões de pessoas tiveram suas vidas mudadas, e eu espero que a vida de vocês seja mudada através do que Deus fez na vida de Jó. Ou seja, o que Satanás fez não só mostrou tudo que Deus fez na vida de Jó e glorificou a Deus, mas a vida de Jó foi usada e está sendo usada para moldar a imagem de Cristo milhões de pessoas, milhares de anos depois. Como Satanás foi frustrado naquilo que ele fez, não é? Deus decretou como causa última que Satanás trouxesse o mal à vida de Jó. Deus odeia e pune o mal, não é, vindo de Satanás, dos sabeus, porque a intenção deles era só má, mas porque esse mal todo entrou na vida de Jó. E apesar das intenções de Satanás e de todos os outros agentes aqui, Satanás consegue sempre o oposto do que ele quer, como na maior de todas as batalhas na cruz. Ele tem exatamente o oposto, ele é esmagado. E o que isso está nos dizendo são duas coisas, e isso é importante para todos nós. O primeiro é nos dito que é assim que Deus trabalha conosco. Deus não tem nenhum prazer no sofrimento. Não é? Quando a Bíblia diz assim, Deus não tem prazer na morte do ímpio, você podia dizer, então por que o ímpio morre? Não é? Por que o ímpio é condenado? Você vê, é porque em Deus não existe prazeres maus. Deus não se deleita na morte do ímpio ou no sofrimento. Deus se deleita em sua justiça. Quando você se deleita que o inimigo teu cai, a Bíblia sempre diz, olha, não se glorie quando alguém que te faz mal, acontece algo com a pessoa, não se glorie. Por quê? Porque essa sua glória não tem nada a ver com justiça, tem a ver com orgulho, tem a ver com maldade, né? Você está se gloriando exatamente na dor, no que o outro foi exposto. Deus se gloria na justiça. Deus tem soberanamente determina todas as coisas sempre para a sua glória, para mostrar a glória da sua justiça, a glória da sua graça. Deus, nada do que acontece é algo que aconteceria e Deus resolve deixar acontecer ou não acontecer. Como nós vimos, Deus decretou todas as coisas antes de existir um mundo. Não é que em algum momento Satanás pediu para fazer algo e Deus disse, eu vou deixar. Não, Deus decretou todas essas coisas antes de Satanás existir. Não havia nenhum agente externo fazendo demandas para Deus permitir ou não. Então ele faz com que o mal e o sofrimento entrem na sua vida apenas na medida em que ele derrota as intenções de Satanás sobre Jó, ou que ele quer mostrar a glória da sua justiça em alguma coisa, ou a glória da sua misericórdia. E a outra coisa que nós aprendemos aqui é que Jó nunca sabe sobre isso. Ele nunca vai saber sobre aquelas 4 cenas. Ele conhece as 2 que acontecem na terra, mas ele nunca vai saber que é por causa das 2 que aconteceram no céu. E você conhece, você vê isso ao longo do livro. O livro é grande, longo. Jó nunca ouve falar a respeito do que aconteceu.
Ele não tem ideia do motivo pelo qual ele perdeu tudo que tinha e todos os seus filhos. De fato, quando você chega ao final do livro, Deus aparece e começa a falar, depois que a gente vê o longo diálogo que ele vai ter com os seus amigos. Como eu disse, Calvino pregou 160 sermões sobre o livro de Jó, porque é um livro extenso, mas se você vê que quando chegar no final e que Deus finalmente vai falar, e Deus nunca conta aquelas cenas. Ele nunca conta sobre isso, ele nunca diz: agora, ouça, Jó, eu vou te explicar por que tudo isso aconteceu. Eu só quero que você perceba que isso tem sido muito difícil, eu sei, mas você percebe agora que pelo resto da história, não só eu purifiquei a sua vida, o teu coração, que era regenerado de verdade, foi moldado mais à imagem do meu filho, mas não só isso, Jó, daqui a 4.000 anos, daqui a 4.000 anos lá, por exemplo, em Jardim da Luz, as pessoas vão estar sendo transformadas por causa do que eu fiz na sua vida. Jó, milhões de pessoas vão ser mudadas através do que eu fiz na sua vida. A sua vida vai ter um alcance imenso por causa disso. Esse era o meu propósito, Jó. Olha, Jó, você aponta diretamente para a cruz, de tal maneira, eu vou te explicar a cruz e o meu propósito eterno na cruz, e você vai ver como a sua vida se encaixa exatamente nisso. Você é um modelo apontando para o meu filho, um modelo do seu sofrimento, um modelo da sua miséria, e através do meu filho, que eu salvarei todos os eleitos, e através da tua história, que aponta para o meu filho, em que eu vou purificar os eleitos e transformá-los. Então veja, tudo isso foi para o seu bem, e para o bem de milhões, para o bem dos eleitos, para o bem... Não, Deus nunca fez isso. Não é? Tudo que Deus diz é: quem obscurece o conselho através de palavras sem conhecimento? Quem você pensa que é, Jó? Eu sou Deus, eu sei o que eu estou fazendo. Quem é esse que com seu conselho obscurece a minha sabedoria? Você vai me condenar para se defender? Essa é a resposta de Deus. Veja, o moralista diz: qual é a razão pela qual eu estou sofrendo? Por que eu não estou vivendo bem? Eu preciso de mais alguma coisa, preciso fazer alguma coisa para Deus, para Ele reverter essas coisas. O cínico diz: a razão pela qual você está sofrendo é que a vida é uma droga, não é? Essas são respostas prontas. Não tenha respostas prontas. Por que o moralista ou o cínico tem essas respostas? Eles não sabem, não é? E são respostas de quem quer ter algum tipo de controle sobre as coisas. E o cínico diz: você veja como a vida é tão ruim, veja como este mal e sofrimento que Deus está permitindo. É melhor a gente viver da maneira que a gente quiser, porque independente de como a gente viva, tudo pode dar errado, e no final todos nós vamos morrer. Eu não vou viver como se devesse algo a Deus, porque independente de como eu viva, diz o cínico, as desgraças vão acabar chegando. E o moralista diz: não, você fez isso, então Deus deixou isso, como se realmente, quando todas as coisas estavam indo bem, ele merecia algo das mãos de Deus. E a Bíblia diz que ambas as respostas são simplórias, ambos estão tentando responder a pergunta do porquê, e são maneiras de as pessoas darem respostas claras a perguntas que elas mesmas propõem, para elas sentirem que elas têm algum tipo de controle ainda aqui. O que a Bíblia diz é que você deve servir a Deus, mesmo que você nunca saiba. Como Jó nunca soube as razões do seu sofrimento, as razões por que ele perdeu 10 filhos, as razões por que ele ficou doente daquela maneira, as razões por tanta desgraça. Portanto, você se apega ao mistério. Não tenta saber uma resposta, nunca tenta, em meio ao teu sofrimento, descobrir 1000 respostas. Não é? E você permanece num relacionamento verdadeiro com Deus, não é? Um Deus que você não pode controlar. Um Deus que, quando você olha para Ele, para a sua mente, você realmente diz de verdade com Paulo: quem conheceu a mente do nosso Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Como Jó podia entender todas as implicações de como ele apontava para Cristo, de como o sofrimento dele apontava para Cristo, de como o verdadeiro Jó um dia viria, de como Deus santificaria tantos através daquilo. Enfim, a segunda coisa é
fundamental: aceite viver sem a resposta. Porque as pessoas às vezes passam pelo início de uma tragédia, às vezes até bem, Deus é soberano, Deus quis isso, mas ao longo do tempo começam a ficar amargas. Porque a verdade é que aquelas perdas que eu posso ter respondido pelo menos bem inicialmente, elas vão ficar lá. Não é? Então, não se resigne a nunca a saber por que você sofre. Faça mais do que isso. Não é? O livro de Jó vai nos ensinar: abrace o sofrimento. Veja que você jamais precisa saber por quê. Veja que essa não é a questão. Nunca é questão para você saber por que determinado sofrimento entrou na sua vida, determinada doença, determinada perda, determinada morte. Você, automaticamente, nós temos a tendência de falar: por que isso? Bem, olha no verso 8, Deus diz: Jó me ama. Ele diz: Jó é meu servo. Jó me teme. E no Antigo Testamento a palavra temor é um termo muito mais positivo, né, do que aparece em nossa língua. A palavra significa reverência, admiração interior. Né? Deus tem prazer em quem teme. Portanto, Deus está dizendo: Jó me serve por amor. Jó tem um senso da minha presença. Jó me ama. E o que Satanás diz? Não, ele não faz isso. Ele não serve você por nada. Ele serve você porque você está dando a ele muitas coisas. Ele não te ama. Ele ama as coisas que ele está recebendo de ti. E são as coisas que ele ama: é o dinheiro, é a prosperidade, é a saúde, é o status, são os filhos. Ele te ama, ele ama as coisas que você está dando a ele. Se você ficasse sozinho e ele não te amaria. Ele não tem um deleite, uma alegria indizível em ti. Ele não tem. Ele não te ama sozinho, você e mais nada. Se alguma dessas coisas desaparecer, ele vai ficando cada vez mais escuro, distante. Então, o diabo, vamos dar um crédito a ele aqui, se é que a gente pode dar crédito para o diabo. Ele coloca o dedo num dos grandes problemas de toda a raça humana. Não é? Absolutamente. A propósito, não há lugar assim como o Ocidente, sem mostrar isso de maneira tão clara. Não é? Nós não gostamos de que alguém seja os nossos amigos para nos influenciar, porque acho que, estando próximo de nós, se nós temos algum tipo de autoridade em alguma área da vida, nós não gostamos das pessoas que nos aproximam de nós para tentar, com a sua amizade, nos influenciar o que ela quer. E se você percebe isso é terrível, não é? Porque você gostaria que as pessoas próximas a você estivessem lá porque são seus amigos, porque te amam. Mas como você tem uma posição, ou você tem alguma coisa, enfim, acontece, você está numa situação em que você pode fazer uma coisa que aquela pessoa quer, e a proximidade dela é por causa disso, e se ela for contrariada, então ela vai ficar com raiva de você, ela não vai mais gostar de você, os elogios vão virar críticas, porque ela queria algo e ela não conseguiu algo. Elas eram muito amigáveis até descobrirem que você não ia fazer o que elas querem. Elas eram muito próximas, elogiosas, não é? Porque elas viam você como alguém que ia abrir algumas portas de alguma coisa que ela quer, sei lá o quê, não é? Mas não estava sendo seu amigo. Elas não vão ficar por muito tempo, não é? Sendo seu amigo. Você não estava sendo amado por você mesmo. Você estava sendo conectado a uma rede de interesses que você parecia ser uma boa conexão para o que o coração da pessoa queria. Deixe-me ser um pouco mais sério, não é? Isso acontece em todos os níveis da vida. E, por exemplo, se alguém, como hoje, um cara se aproxima de uma menina e parece tão amável, mas se ele descobre que ela não vai ter sexo com ele antes do casamento, ele não está mais interessado, não era na pessoa que ele estava interessado, não é?
Ele não amava aquela pessoa sozinha, ele tinha um interesse sexual, e se isso não for satisfeito, o interesse por aquela pessoa vai passar, e vai para outra pessoa, que possa satisfazer o que ele quer. Então, ele amou, entre aspas, aquela menina, ou o oposto, né? Pelo que ele ia receber, ele achou que ia receber uma gratificação sexual. E é disso que Satanás está sorrindo. Ele está dizendo: os seres humanos são assim, não é? Jó te serve por nada, e é isso que os seres humanos são. Então, a propósito, Satanás não está errado no julgamento que ele faz da humanidade caída em si mesmo, porque é assim que os seres humanos são. Normalmente alguém gosta muito de alguém e de repente a pessoa odeia alguém, e tudo porque ela foi contrariada em alguma coisa, porque o gostar muito não tinha nada a ver com aquela pessoa. Se você já foi objeto de uma dessas coisas, em que sente que a pessoa realmente gosta de você, mas quando você descobre que não vai fazer o que ela quer, que ela não está conseguindo o que achou que ia conseguir com você, então ela se torna uma pessoa oposta do que ela era, o que você sente? Você sente que foi tratado como um objeto. Você era só um objeto. Da mesma maneira que esse microfone é útil porque está amplificando minha voz, mas se ele parar de funcionar, eu vou botar ele no lado e vou falar: porcaria, não está funcionando. É assim que você se sente, um objeto. Essa pessoa tinha um propósito comigo, e se o propósito não vai ser alcançado, então você se sente desumanizado, você se sente despersonalizado. Não era você, não era o seu quem você é, que era o objeto daquela suposta amizade ou proximidade. Mas adivinha, quando você trata alguém assim, você não apenas despersonaliza a pessoa, você desumaniza a pessoa. Você se torna um explorador. Você se torna um manipulador. Você está ali, tudo é muito lindo, tudo é muita amizade, mas aquilo tudo é manipulação. Você quer algo. Se aquela pessoa não te der esse algo, você vê, pode ser em qualquer relação, como eu estava dizendo, um rapaz que é sexo com uma menina, ou o oposto, ou uma relação de trabalho, uma relação na igreja, enfim. Você se torna um manipulador, você se torna uma pessoa difícil de conviver, porque você vai ficar esbarrando em todo mundo que é um obstáculo para o que você quer. E você se torna tão cínico quanto Satanás. Satanás é cínico, ele é incapaz de fazer qualquer coisa sem que o interesse dele esteja em jogo. E ele está dizendo: o Jó é igual a mim. Satanás hoje está dizendo o nome de todos nós: Josemar é igual a mim. Jó é igual a mim. Você acha que o Josemar te ama sem nenhum interesse? Você acha que você não é um objeto para ele? Você acha que Josemar é diferente de mim? Você acha que Jó é diferente de mim? Pouco a pouco, os homens que realmente nasceram caídos vão ficando cada vez mais parecidos, até ficarem exatamente como Satanás é. Ou então, eles estão sendo transformados de um grau de glória para outro grau de glória, para se tornarem aquilo que Cristo é. Quando Satanás olha para as pessoas dizendo que amam a Deus, ele não fica muito impressionado. Você sabe o que ele diz? Você sabe o que ele disse hoje? Como eu disse, o que acontece no livro de Jó não é aterrorizante como um filme de terror. É porque nós sabemos que essa é a nossa história também. O que Satanás disse hoje, quando nós cantamos os nossos hinos, é a mesma coisa. Você, Deus, está sendo amado por essas pessoas pelo que você é? Eles têm realmente uma alegria em ti? Uma alegria indizível, cheia de glória, nem teu filho? Pelo que você é? Deus, tu não é amado pela pessoa que você é. Se você quer ser um ser humano real, não manipulador, se você quer ser uma pessoa realmente compassiva, se você quer ser uma pessoa íntegra, uma pessoa com esses princípios que Deus opera, isso só será verdade se você realmente tem sido levado a aprender a amar a Deus e Deus sozinho, e amar então os irmãos em Cristo pelo que eles são, não porque eles são uma conexão com uma outra coisa. Então adivinha, a única maneira disso acontecer, a única maneira de aprender a amar a Deus assim, é através do sofrimento.
Como é que você vai saber que ama a Deus só pelo que Ele é? Como? Se Deus tira o sofrimento das nossas vidas e as perdas, você mesmo pode acreditar no seu coração, quando tudo está bem, que você só está feliz e tem uma alegria por causa de Cristo? Satanás estava certo sobre Jó? Eu diria sim e não. No final do capítulo 1, depois que Jó perde muitas coisas, ele ainda não perdeu a saúde, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu a família, e ele se curva e adora a Deus. Ele perdeu as coisas, nós voltaremos a isso. Ele disse: essas coisas não são realmente importantes, Deus é importante. Deus é mais importante que os filhos, Deus é mais importante que dinheiro, Deus é mais importante do que o meu status, Deus é mais importante. Como resultado, no final do primeiro cena, é Jó 1, Satanás 0. Né? Em outras palavras, a primeira rodada foi para Jó, não para Satanás, mas vamos ver, né, à medida que entramos nas coisas, à medida que nos aprofundamos no livro, que ainda há egocentrismo em Jó. Muito egocentrismo, e que Deus, apesar de mostrar a sinceridade de como realmente havia um amor genuíno em Jó, esse amor precisava muito ser purificado na fornalha, como o ouro é. Era verdadeiro, mas tinha escória junto. Ele não é egocêntrico, ele realmente ama Deus, mas ele ainda precisa aprender o que é profundamente amar Deus por si mesmo. E a única maneira de Deus transformar Jó em um homem de grandeza, ou ir transformando ele mais como seu filho, é fazê-lo sofrer. Sabe por quê? As pessoas às vezes me dizem: eu poderia lidar com esse sofrimento, pastor, se Deus me mostrasse por quê. É uma das coisas que eu mais ouvi. Se tão somente eu soubesse por quê, eu poderia lidar com isso. Se ele pudesse vir e dizer: olha, você está sofrendo agora, você perdeu isso, esse parente seu morreu, você perdeu a saúde, ou você perdeu o dinheiro, mas daqui a 5 anos isso aqui vai virar isso aqui. Aí eu poderia lidar com isso. Essa morte vai fazer isso. Essa perda aqui de emprego vai fazer aquilo lá. As pessoas dizem: se eu soubesse pelo menos por quê, pastor, eu poderia lidar com isso. Em outras palavras, você estaria servindo a Deus pelo que vai receber. É a mesma coisa. Não teria mudado nada. Ou seja, eu saberia lidar com esse sofrimento se eu soubesse que eu vou ganhar. O que de bom vai acontecer. Ora, você só está reafirmando a mesma coisa. A única maneira de ter certeza de que você está servindo a Deus somente pelo que Ele é, não pelo que você obtém, é não saber nada sobre o que aquilo obtém. Nem agora, nem no futuro. Você esteja numa condição em que servir a Deus não lhe dá nada, nem agora, nem depois. Porque se eu falar, eu sei lidar com o sofrimento, se Deus me falar: olha, você está perdendo isso hoje, está vendo? Mas eu vou te dar aquilo lá que é muito maior. Então eu estou servindo a Deus, eu vou suportar a perda porque eu vou ganhar algo mais. Não é por causa de Deus. Na verdade, você está entendendo o contrário. De fato, coisas ruins estão acontecendo com você porque você está servindo a Deus. E você não quer conseguir nada com isso. Pense, quando Deus quer nos transformar no seu filho, Jesus é o Rei da Glória, Ele é o Criador. Todo esse plano não é para no final Ele ser maior do que Ele é. Essa é a razão pela qual você não sabe a razão do seu sofrimento. Não pode haver uma resposta para a pergunta, ou você nunca se tornará o tipo de pessoa que pode sofrer. Se você tivesse uma resposta, então isso não gera nenhuma mudança em você de fato, e nem faz nada em você. Você só sabe que ama a Deus somente por Deus se você não tem resposta nenhuma para o sofrimento que entra na sua vida. Se você realmente quer aprender a amar a Deus somente por si, não se torne um manipulador. Nem tente manipular mesmo esse sofrimento para algo que você vai ganhar lá na frente. Um explorador, não exatamente a pessoa que Satanás disse que você é, porque é isso que Satanás disse que você é. Mesmo que não seja completamente verdade, mas em parte, mesmo na vida de Jó, ainda há coisas que precisam ser tiradas por causa disso. Então você esteja disposto a deixar Deus colocar você através do espremedor. Não é? Então primeiro você deve evitar respostas
prontas. Porque eu estou sofrendo, você não pode ir para aonde os religiosos moralistas vão e tentar fazer coisas para alterar as coisas. Você deve fazer as coisas pelos motivos corretos no dia bom e no dia mau. Mas em segundo lugar, você precisa estar ativamente disposto a abraçar a vida sem saber por que você está sofrendo. Sem essa coisa de que, pastor, se eu soubesse a razão, então eu ia poder lidar com isso. Porque isso está mostrando exatamente o oposto do que o sofrimento vem fazer. Essa é a única maneira de se tornar uma pessoa que realmente ama a Deus. Veja, Satanás é cínico sobre o amor. Ele não conhece nada sobre o amor. Não há nada sobre o amor em Satanás. Portanto, ele é cínico sobre toda relação que seja verdadeira de amor, principalmente para com Deus. Quando Deus diz, você viu meu servo Jó? Ele me ama. Você quase pode ouvir Satanás rindo. Ele te ama? Ele te ama para você dar a ele. Ele é cínico sobre o amor. Muitas pessoas também são, não é? O homem natural também é. Ele realmente acredita que todo mundo quer alguma coisa. E você quase pode ouvir Satanás dizendo, sim. Satanás é cínico. Satanás está dizendo sobre nós aqui em Jardim da Luz, vocês não se amam, vocês usam uns aos outros. Satanás disse para Deus, Jó não te ama, Jó te usa. Ele não acredita no amor em ninguém. Ele só acredita no egoísmo. Ele só acredita no homem encurvados em si, que é a essência do pecado. Ele não acredita que você ame o seu irmão. Ele não acredita que você ame os irmãos em Jardim da Luz. Ele é cínico sobre isso. Isso precisa ser testado, provado. E ele é infinitamente, muito mais, não infinitamente, mas muito mais cínico a respeito do teu amor para com Deus. A propósito, se você ler as Cartas do Inferno de C.S. Lewis, em algum momento eu estava lendo uma parte e as cartas foram inspiradas, as Cartas do Inferno, no livro de Jó, não é? Porque os demônios nessa obra incrível de C.S. Lewis estão sempre dizendo, não existe amor, não existe amor. É com isso que eles trabalham o tempo todo. Se você botar as pessoas sobre o risco certo, sobre o medo certo, elas são voltadas para elas mesmas. E nós temos que eles sempre em situações em que isso se aflore. Então o diabo lá, sênior, mais experiente, diz, Deus quer transformar eles em amantes livres. O nosso trabalho é nunca deixar eles ser amantes livres, ou seja, amantes que só amam porque amam a Deus por Ele mesmo, são livres, não estão presos a algum interesse. Essa é a única maneira de se tornar, eu diria, um amante livre. É alguém que ama a Deus somente por Deus. É você abraçar o sofrimento sem nunca achar que saber o resultado daquilo faria você lidar bem com o sofrimento, porque se você precisar saber a razão, então é óbvio que você está indo exatamente na direção que Satanás disse. Ele sabe que vai ganhar alguma coisa com esse sofrimento, então ele pode suportar. Ele sabe qual é a utilidade. Ele não pode suportar só por quem você é, por causa da sua sabedoria, por causa da sua mente, por causa de profundidade das riquezas, tanto da sabedoria. Ele não pode suportar por causa disso. Então, por que você está sendo chamado? Você está sendo chamado para permanecer em um relacionamento com Deus que você não pode controlar, que tem uma mente que você não pode compreender. Os seus propósitos, até eles estarem revelados a você de uma maneira em que nunca seja uma forma de que o teu amor não seja realmente Jó. É óbvio que hoje ele sabe dessas coisas, mas você vê, ele nunca soube nada quando era fundamental ele abraçar o sofrimento por causa de quem Deus é.
Então, abraçar o mistério de não saber por que você está sofrendo, sem esperar que algum dia você saiba, e perceber que esse é um caminho para você aprender a amar a Deus somente por Ele mesmo. Aprender a amar a Deus somente por si mesmo é a única maneira de você se tornar um ser verdadeiramente humano, menos como o ser humano nasce. Jesus diz: vocês são como o pai de vocês, Satanás, que é mentiroso desde o início, é egocêntrico desde o início. Então, quando você está se tornando humano, como Deus criou o ser humano originalmente para ser, uma imagem do seu filho, é o que Ele está levando os seus filhos a ser, você aprende isso, não só quando você é levado ao sofrimento aqui, mas você vai ver ao longo desse livro, é quando você abraça o sofrimento, você não tem que saber por quê. Caso contrário, você é apenas um demônio. E você está se tornando cada vez mais com esse caráter, e mais com esse caráter. O diabo é cínico sobre o amor livre, não é? Como C.S. Lewis chama. Caso contrário, você é apenas um manipulador. Tudo aquilo que é chamado de amor é apenas manipulação. Caso contrário, você é apenas um tirano, você é um ditador. Você realmente estava próximo, era tão amável, mas você quer controlar aquela pessoa. Você quer que ela faça parte do seu projeto. Se ela não fizer, você não vai gostar dela. Ela, que era tão maravilhosa, vai passar a ser uma pessoa horrorosa, odiosa. Você não vai poder falar 2 palavras doces sobre ela. Antes você podia falar 1000, mas ela te contrariou. Então Jó começa muito bem. Você sabe por quê? Ele diz: no saí do ventre da minha mãe, do útero da minha mãe, e eu vou morrer nu. Ele diz: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E há 2 coisas que nós temos que ver aqui. Primeiro de tudo, há um realismo emocional. Uma das coisas que eu acho fascinante é que Jó rasgou suas vestes, caiu no chão e chorou. Em todas essas coisas, a Bíblia diz: Jó não pecou, não é? Ele não fingiu que aquelas coisas não eram dolorosas. Se nós realmente estivéssemos olhando para Jó, a gente de repente ia dizer: isso aí está errado, né? Jó ficou muito triste, está meio... em todas essas coisas ele não pecou. Nós não enfrentamos o sofrimento fingindo que o sofrimento é menos do que isso mesmo, o sofrimento. Então ele sofreu no meio da dor, e cristianismo então não é estoicismo, não é travar os dentes e fingir que é o que esse texto mostra. Em sua dor emocional, em sua dor física, há uma autenticidade e uma expressão que se apega à teologia da graça. Ele diz: essas coisas que você me tirou, elas vieram de ti, eram coisas maravilhosas, e elas agora são tiradas. Elas não me pertenciam, eu ganhei elas, eu não trabalhei duro, por isso eu mereci elas. Essas casas, esses filhos, esse dinheiro, essas coisas eram dádivas. Ele não diz: como você atreveu a tirar de mim o que era meu? Não. O que ele disse: eu vim nu. Nu, ele não está dizendo simplesmente porque o bebê nasce nu. O que as palavras querem dizer é vulnerável, desamparado. Quer dizer, Jesus foi crucificado nu. Era a maneira de mostrar o quão desamparado e vulnerável e fraco alguém estava, sem poder se defender de forma nenhuma, nem cobrir sua vergonha. E ele diz: eu vou embora nu, e tudo que eu tenho foi emprestado por Deus. Deus deu para mim, e tudo é um presente da graça. Agora deixe-me dizer por que é absolutamente crucial agarrar-se à teologia da graça quando você está sofrendo. Se você constrói sua vida em suas coisas, não é? Se o que faz quem você é o seu trabalho, se quem te dá identidade, esse evangelho psicologizado que fala o tempo todo da autoestima, se quem te dá essas coisas é a tua posição, a tua saúde, o teu dinheiro, as tuas casas, você vê tudo isso como suas conquistas, como nós gostamos de dizer. Se essas coisas são importantes assim para o seu coração, para a sua identidade, e
se a sua felicidade são as suas coisas, então o teu sofrimento vai te afastar do fundamento da tua felicidade. Você vai ter miséria e desespero, porque é isso que é o sofrimento. Sofrer é sempre tirar algo importante para você, alguma coisa terrena. Portanto, se você constrói sua vida sobre aquilo, quando aquilo é tirado, tudo é tirado. O sofrimento vai deixá-lo cada vez mais triste, cada vez mais furioso, cada vez pior. Quanto mais passar o tempo, mais cinismo, mais amargura, mais escuridão. Mas se, como Jó, você constrói sua vida em Deus e na sua graça, embora certamente você goste, agradeça e desfrute as coisas boas que Deus te dá, como saúde, amigos, queridos, o amor do seu coração é o amor de Deus, é a única coisa que não pode ser tirada. A riqueza final é o amor de Deus, o status que te dá identidade, não é? É o amor de Deus. E então, o que o sofrimento está fazendo? Está te levando mais próximo do amor de Deus e não te tirando dele. Você não se sente menos. Como essas coisas não eram a base do seu amor, quando você sofre, você tende a correr para quem? Ontem eu estava mostrando um vídeo a Mateus que eu achei interessante. É um lugar que eu não sei aonde, uma elefanta com um elefantinho, filhotinho. E esse elefante estava correndo atrás de uns patos, assim, nos gansos, não sei. Era uma cena linda. Mas o elefantinho é muito pequenininho, ele acabou caindo. Não é? A elefanta estava um pouco longe, assim, a mãe dele, né? E quando ele cai, na mesma hora a elefanta, que estava lá só comendo lá, vendo ele correr atrás dos patos, ela para e vai em direção ao elefantinho que caiu. Deu um tombo, assim. E ele se levanta e sai correndo para onde está a mãe. Exatamente como as crianças fazem, não é? Quando alguma coisa dói, mesmo naquele elefantinho, numa criança, você vê, o elefantinho correu direto para a mãe. A criança cai, está brincando lá, nem está lembrando da mãe e do pai, até cair e ralar o joelho, não é? Até cair e machucar o dedo. Aí ele corre para a mãe. Você vê, você corre para aquilo que você mais ama. Então, quando a dor no Filho de Deus faz ele correr para Deus e não se afastar de Deus, faz ele se deleitar no amor de Deus e não perder o interesse nesse amor. Veja, se você constrói a sua vida com as coisas do sofrimento, te afasta, desanimado, a vida assim, eu não aguento. Você vê, já em quem ama Deus de verdade, essas coisas doem. Jó sentiu a dor e não fingiu que não era doloroso, mas aquilo fez ele o quê? Ele correr para Deus, para o amor de Deus, para aquilo que realmente era a sua identidade, a sua alegria. É aquilo que mitiga qualquer coisa que poderia causar escuridão, infelicidade. Mas se você construir sua vida assim, Deus, o que acontece quando você sofre? O sofrimento te leva a sentir mais a doçura do amor de Deus, mais profundamente. Você descobre no sofrimento que você ama mais Deus do que você achava que amava, que Ele é mais suficiente do que você achava que Ele era, que Ele te dá mais paz do que você achava. Porque quando estava tudo bem, você achava que Deus te dava paz, se você tem você tem uma relação verdadeira com Deus. Mas as circunstâncias não deixavam ver o quão doce essa paz é, quão grande esse amor é. Mas se você construir sua vida em Deus, então, quando você sofre, isso te leva mais profundamente para a fonte da sua alegria. Porque quando as coisas estão dando mal, você precisa de goles mais profundos de alegria. Então você corre mais profundamente para a tua fonte de alegria, que não eram aquelas coisas. Essa é a razão pela qual Jó se tornou Jó. Essa é a razão pela qual todos ouviram falar de Jó, e milhares de anos depois nós estamos falando sobre Jó. Essa é a razão pela qual estamos falando sobre ele agora. Essa é a razão pela qual Satanás foi derrotado. Tudo o que ele fez só mostrou que Deus era uma fonte de alegria para Jó, e Deus era uma fonte de gozo para Jó, e Jó não estava manipulando Deus. Ele não era cínico, ele não se parecia com Satanás. Deus não era uma ferramenta, porque Deus não fez agora o que eu quis e nem me dá uma explicação, então agora eu não gosto mais de Deus. Como normalmente Satanás acusa:
nós de não amarmos as pessoas assim, porque o homem naturalmente é assim, ele ama muitas pessoas, mas quando as pessoas decepcionam ele, elas fazem algo que ele não queria, ou elas não tentaram influenciar para aquela pessoa tomar aquelas decisões, mas a pessoa não tomou as decisões que ela queria, como às vezes as pessoas pensam que oração é, e elas fazem também, então elas não gostam mais da pessoa. Por quê? Porque era só um caminho, e é por isso que Satanás realmente realizou o oposto do que ele esperava, na cruz, com Jó. Então vá para casa e seja como Jó. Veremos que Jó nem sequer está sendo como Jó no resto do livro. O Jó que ele vai se tornar, não é? Quando Jó se apegou à graça, tudo o que ele sabia era: ei, essas coisas vieram de Deus, eu deveria encará-las como um empréstimo de Deus, como parte da sua bondade, do seu amor, e se Deus quer levá-los embora, Ele trouxe para mim, Ele tem esse direito. Você vê, a teologia não é irracional, mas quanto menos recursos e quanto menos da graça nós entendemos, mais dificuldade nós temos de nos relacionar assim. Então deixe-me dizer, o recurso que temos, que ele não tinha, é inacreditável como Jó agiu assim há milhares de anos atrás, porque realmente nós não temos desculpa nenhuma. Paulo diz: Deus prova o seu amor para conosco em que Ele nos deu o seu Filho, Ele entregou o seu Filho. Jó não tinha isso, Jó não tinha essa visão clara do amor de Deus. Então isso antecipa a resposta final para nós encerrarmos. Satanás vem a Deus e diz: Jó realmente te ama ou ele apenas te usa? Jó diz: todas as pessoas estão usando todas as pessoas, porque, como eu disse, ele não ama ninguém, ele é cínico sobre o amor. Então, você sabe o que ele fez antes disso? Você sabe onde ele fez isso? Ele não fez isso com Jó. Ele fez isso no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, Satanás vem até nós, aos nossos pais, e diz para eles o contrário: Deus realmente ama vocês? Vocês acham isso? Você vê que a questão de Satanás sempre é sobre o amor. Você, Eva, você acha que Deus te ama? Que Ele te proibiu isso por amor? Não, Ele está te explorando. Ele está se dando bem em cima de você. É isso. Veja, Adão e Eva disseram assim: olha, nós não podemos comer da árvore porque Deus disse que não devemos comer da árvore, porque Ele nos ama. Foi assim a resposta de Adão e Eva. O que Satanás disse? Você está brincando? O que o amor tem a ver com as proibições de Deus? Não é isso que ele disse sobre cada pecado? Deus está usando aquela árvore, é perfeitamente boa para você comer. Ele está apenas usando você, Ele está tentando manter você no chão. Ele tem medo de concorrência. Ele tem medo de que vocês alcancem o potencial de vocês, porque você vai ser uma ameaça para Ele. Agora escute, quando Satanás disse coisas ruins de Deus sobre nós, e ele pode dizer hoje coisas assim, Deus não as aceita, ele nos vê em Cristo, apesar de haver muita verdade nas acusações que Satanás pode fazer sobre nós. Agora, quando Deus acusa o amor de Deus, ele não tem razão nenhuma. Agora, quando Satanás acusa o amor de Deus, ele não tem nenhuma razão. A serpente não tinha mais credibilidade do que Deus diante de Eva, mas Eva ouviu quem falou aquilo que ela queria ouvir. Então a mentira de Satanás é: se você se entregar a Deus totalmente e completamente e confiar nele, você vai ser infeliz. É essa a dificuldade que as pessoas têm de lidar com. Quantas vezes alguém já me disse assim: pastor, mas se eu abrir mão desse relacionamento, eu vou ser infeliz. Aquela pessoa acredita de que se ela obedecer a Deus, ela vai ser infeliz. Essa é a mentira básica de Satanás. Essa foi a mentira que Eva acreditou. O que ele diz: você pode confiar no amor de Deus, você pode confiar. Você vê como Jesus confiou no amor do Pai. Jesus podia ter olhado para esse plano e ver tudo menos amor.
não é? As pessoas não viram. Todo mundo que passou na cruz, pessoas comuns, multidão, fariseu, demônio, que não aparece na história, ladrões, todo mundo disse: se Deus te amasse, você não estaria na cruz. Se Deus te amasse, você não estaria assim. Se Deus te amasse, essa sempre é a questão, não é? Essa é a mentira de Satanás. Ele afundou nos corações dos nossos pais no Éden e de todos os seus descendentes que Deus, você não pode confiar no amor de Deus. Sabe por que você não pode lidar com as más notícias? Porque você não pode confiar no amor de Deus. Você sabe a razão pela qual, quando o sofrimento chega, imediatamente nós pensamos o pior de Deus? Por que Deus está permitindo que isso aconteça? Deixe-me falar a razão. O principal problema na vida é que nós precisamos, mesmo pessoas regeneradas, que de fato acreditam no amor de Deus, não acreditam ainda como devem. Você está sendo levado a ver o amor de Deus como Jesus vê. Essa é a obra de nos tornar como Ele. Você diz: do que você está falando? Você me disse toda semana, qual é o seu problema, pastor? Você é algum tipo de hipócrita? Não é. Deus derramou o seu amor em meu coração pelo Espírito Santo. Mas cada dia eu tenho que me tornar mais parecido com Cristo, ou eu tenho que ser levado pelo Espírito Santo através da palavra a acreditar de maneira infalível no amor que Deus me tem. Isso tem que crescer de um grau de glória para outro grau de glória. É assim que a santidade se espalha e cresce em nossas vidas. Quanto mais o oposto daquele veneno que é Deus não ama você, é tirado. Lá no fundo, quando alguém me machuca, diz coisas ruins a respeito de mim, ou então coisas ruins acontecem comigo, e eu fico chateado. Por que eu fico chateado? Não é? É porque para a maioria das pessoas, Deus te ama. Deus te amou em Cristo antes da fundação do mundo. Isso, para as pessoas, como eu usei a expressão aqui, está em áudio. Mas aquela pessoa que está te criticando, te machucando, aquilo você está vendo em vídeo e áudio, é mais real. Aquela pessoa que está te atingindo é mais real para você do que Cristo. É por isso que o amor dele não é suficiente para você não ficar tão arrasado, porque aquilo está mais real. A dor está mais real, o sofrimento está real, ou aquela pessoa que está te atacando é mais real. Aquelas coisas estão sendo mais reais para você do que o amor de Cristo. Você vê que todo o processo é cada vez, para aqueles que têm um verdadeiro amor a Deus em Cristo, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que não foi nos dado, é esse amor se tornar cada vez maior, real. Você conhecer esse amor. É por isso que Paulo disse: eu oro para que vocês conheçam a largura, a profundidade do amor de Cristo. Vocês precisam conhecer mais, porque você só está arrasado assim, porque para você isso aqui que está acontecendo na sua vida é em vídeo e áudio de alta definição, 4K, 8K. Mas Jesus me ama na eternidade, está naquela fita cassete chiando, que você quase consegue ouvir, é menos real. O que Deus pensa sobre mim é abstrato, mas o que aquela pessoa que está falando mal de mim pensa de mim é muito importante, porque parece mais real. E por isso, às vezes as pessoas, por exemplo, por que pastores, em vez de pregar a verdade, dão um jeitinho para que as pessoas gostem? Porque para ela, essas pessoas são mais reais do que Deus. Porque se Deus fosse mais real, não importaria. Isso é importante. Eu sei que Deus, e agora falando não sobre quem é um cristão nominal, mas sobre quem é um cristão verdadeiro, essas pessoas sabem que Deus ama.
mas o importante é que você vai dizer: eu preciso das minhas coisas, eu preciso do meu status, eu preciso da minha conquista, eu preciso das minhas amizades, eu preciso do meu sucesso, eu preciso que as pessoas ao meu redor me amem, e a razão pela qual eu não posso lidar com o sofrimento é que eu acredito na mentira de Satanás. Satanás disse que Deus, a Deus sobre nós: eles realmente te amam? Eles que cantaram aqui em Jardim da Luz hoje te amam de verdade? É real? E Deus não fica, para aqueles que Ele deu o seu Filho, Ele não fica, Ele sabe que Ele criou esse amor e está fazendo esse amor crescer. Ele não está perturbado, não é? Quando Satanás fica dizendo: ele não te ama, mas o oposto não tem sido assim. Essa é a sua chateação, essa é a dificuldade que você tem de lidar com o sofrimento. Satanás sempre está colocando em dúvida o amor de Deus, e você acha que aquela coisa que você perdeu é mais real do que o amor de Deus. Você diz assim: não, eu sei que Deus me ama, pastor, mas o problema, está vendo, você não sabe. O problema é mais real para você, e você quer convencer outras pessoas exatamente disso. Porque se você soubesse que o amor de Deus por você é assim, então o problema, o argumento não ia continuar. A maior coisa que nós precisamos é a prova de que Ele nos ama, e a coisa que precisamos para lidar com a vida é a veracidade cada vez maior no nosso coração de que Deus nos ama. E a coisa que precisamos seguir nesse caminho de sofrimento, sem saber exatamente as razões pelas quais isso acontecerá, para que possamos ser transformados nessa grandeza, é que precisamos acreditar que Satanás é um mentiroso e Deus nos ama. E nós não precisamos saber qual o resultado dos sofrimentos da nossa vida para saber se Deus nos ama mais do que Ele nos ama. Como nós sabemos disso? Eu vou lhe contar como conhecemos. Eu nem sei como Jó sabia tanto, não é? Mas eu posso dizer sobre nós. Séculos depois de Satanás atacar Jó, ele atacou um verdadeiro homem inocente, que morreu nu e num brado disse: por que me desamparastes? E não teve nenhuma resposta. Tenha isso em mente. Quando Jó sofreu, ele era apenas relativamente inocente. Ele era um pecador. Mas Jesus é o verdadeiro Jó, não é? É o verdadeiro santo que está sendo abandonado por Deus. Ele é o verdadeiro sofredor, absolutamente inocente. Ele é o servo sofredor. Ele é o homem de dores. Quando Jó sentiu que estava abandonado por Deus, ele não estava abandonado por Deus. Jó ficou sem respostas. Nenhuma oração dele parecia estar sendo ouvida. Mas nós sabemos, e ele também, que Deus não tinha abandonado ele de verdade. Deus nunca abandona. Mas Jesus, quando disse: por que me desamparaste? Ele realmente foi desamparado. Quando Jesus diz: porque eu fui abandonado debaixo da maldição, ele realmente foi abandonado. Jó não foi. Jesus é o homem perfeito, não é? Filho de Deus e filho do homem, que realmente foi abandonado. De fato, Jesus é a única pessoa na história a quem Deus disse: se você me obedecer, se você mostrar todo o seu amor por mim, eu vou te abandonar, e eu vou esmagar você sobre minha ira infinita, e eu lhe darei as costas, e você vai experimentar uma separação absoluta do gozo da minha face, que vai ser o inferno que ninguém jamais vai experimentar, porque ninguém teve a minha face como você tem. Deus nunca disse isso a nenhum outro ser humano, exceto Jesus. Jesus Cristo é a única pessoa que já serviu a Deus verdadeiramente por nada. Jesus é o que o amor é. Porque Jesus, no fim, ele não tem mais do que ele tinha. Por que ele fez isso?
por amor ao Pai e amor por causa disso àqueles que o Pai deu a ele. Essa é a sua prova. Nós, os Jóis, na história, agora temos uma visão infinitamente maior do que a de Jó. É disso que você precisa, sabe? Ver o trabalho definitivo de Cristo, o amor definitivo dele. Ele fez tudo por nada, não é? Porque ele é o Deus glorioso antes, ele é o Deus glorioso depois, não é? Ele é aquele que, sendo como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, isso esvaziou. Quando ele morreu na cruz por você, isso provou que Satanás é um mentiroso absoluto, porque Deus, em forma humana, estava disposto a amar apenas nós, porque o Pai deu a ele, por causa do seu amor pelo Pai, por nada. Jesus não tirou nada disso. Jesus já tinha toda a glória, ele tinha todos os anjos o adorando por toda a eternidade, a partir do momento em que eles foram criados, e ele tinha o gozo do Pai no Espírito por toda a eternidade. Agora, então, por que ele nos amou? O que você pensa poder dar a Cristo? Em que você pensa fazer ele mais glorioso? A nossa salvação mostra que ele é gracioso, não fez ele ser gracioso. A nossa salvação mostrou que Jesus ama o Pai até a morte. A nossa salvação não fez ele amar o Pai até a morte, só mostra o que ele era, o que ele sempre foi. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, mas porque ele nos amou? Jesus Cristo sofreu não para que a gente não sofra, não para que a nossa vida nesse mundo seja mais fácil do que daquelas pessoas que nunca foram dadas a Ele pelo Pai, nunca vão se deleitar nele. Mas Jesus sofreu como ninguém mais, para que quando você sofresse, você se parecesse com Ele, para que o seu amor para com o Pai, que está no coração dele eternamente, se revelasse. Ele sofreu para que quando nós sofrermos qualquer coisa, esse amor se avolume e cresça. Somente no capítulo 42 nós saberemos com certeza final dessa obra de Deus em Jó. Mas nós temos a certeza absoluta agora de tudo o que Deus é para nós em Cristo. Tudo gira em torno da mentira de Satanás sobre o amor de Deus. Tudo aquilo que nós temos que crescer, agora que nós temos infinitamente mais do que Jó, esse amor que deve ser por nada, e só no sofrimento sem nenhuma resposta, sem nenhuma razão que nós possamos entender, é que ele vai sendo exposto e crescendo. Vamos ficar de pé, vamos orar.